Fala aí, rapaziada, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série que eu estou gravando sobre o livro Os Miseráveis. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais e aprofundar mais sobre o principal personagem desse livro, dessa obra-prima, que é o Jean Valjean. Bom, queria começar falando um pouco sobre a história do Jean Valjean. Então fazer um resumo dessa trajetória que o Victor Hugo constrói desse personagem profundo ao longo de toda essa obra-prima. O Jean Valjean, para quem já leu Os Miseráveis, para quem já conhece a história, e já aviso aqui que tem spoiler nisso que eu vou falar, ele inicia a trajetória dele no livro como um grilheta. Grilheta eram os presidiários que tinham que realizar trabalho forçado nas galés, que eram espécies de barcos, de trabalho de porto, que esses presidiários tinham que realizar. Um trabalho extremamente precário e extremamente cansativo e que exigia muito desses prisioneiros. O Jean Valjean ele vai preso porque ele roubou um pão para alimentar seus irmãos e ao longo do tempo ele vai tentando fugir dessa prisão. E a pena dele vai sendo aumentada. Ele fica ao todo 19 anos preso nas galés. Depois desses 19 anos, ele é solto, mas ele ainda continua sendo condenado pela sociedade. Como acontece atualmente, todo presidiário fica marcado para o resto da vida. No caso do Jean Valjean, ele tinha que carregar um passaporte, um documento de identidade de cor amarela, que identificava que ele era um ex-grilheta. E por conta disso ele não é recebido, ele não é bem aceito pela sociedade, pelas autoridades e assim por diante. O Victor Hugo inclusive descreve que durante a primeira caminhada dele, ele não consegue um lugar para pousar, por exemplo, um hotel para que ele possa dormir. Algo essencialmente básico para um ser humano. Nessa jornada do Jean Valjean para conseguir um lugar que ele possa dormir, passar a noite, ele então encontra o bispo Dom Bienvenu, que é um outro personagem fantástico na história dos Miseráveis e que representa o despojo dos bens materiais. Esse bispo, que apesar de todo o cargo, de toda a pompa e de todo o dinheiro que ele recebe, ele doa praticamente tudo para os pobres, para as entidades carentes. Então é um personagem criado pelo Victor Hugo que demonstra uma miséria optativa. O Dom Bienvenu, ele prefere ser miserável para se aproximar daqueles ensinamentos de Cristo. Então é um personagem muito interessante, de uma construção muito interessante, de alguém que poderia ter tudo, mas prefere ter o essencial. E é esse bispo que vai receber o Jean Valjean na sua casa e vai abrigá-lo, alimentá-lo e dar uma cama para ele passar a noite. O Jean Valjean dorme e no meio da noite ele resolve então fugir. Só que antes de fugir, ele resolve roubar. E aí ele rouba uma série de pratarias, de objetos de valor da casa do bispo e vai embora. A polícia o pega, o captura e retorna para a casa do bispo. Mas para surpresa do Jean Valjean, o bispo o perdoa. Finge que é amigo dele, que o conhece, que realmente tinha pedido para ele levar todos esses objetos de valor para outro lugar e afasta a polícia daquele local. O Jean Valjean fica surpreso com a atitude do bispo, o bispo dá ali uma lição de moral no Jean Valjean e o perdoa por tudo aquilo que ele fez. Mesmo tendo acolhido e tendo sido roubado, o bispo Dom Bienvenu perdoa Jean Valjean. Então, esse é um momento muito importante da história, porque esse ato do bispo vai mudar completamente a vida do Jean Valjean. Esse ato de perdão é transformador na vida do Jean Valjean. Ele começa a refletir sobre aquilo e começa a ter uma luta interior daquele lado embrutecido, ruim, daqueles 19 anos de prisão que ele vivenciou, ao mesmo tempo agora um lado novo que brota dentro dele, que foi movido pelo perdão do bispo. Então ele fica nesse conflito, nessa luta interna entre o mal e o bem. O Jean Valjean antigo, grilheta, embrutecido pela injustiça que ele sofreu por 19 anos, e esse novo Jean Valjean perdoado pelo bispo. Isso é fundamental e eu acredito que esse seja o principal ponto da obra quando o Victor Hugo pensa no personagem do Jean Valjean. Ele é um exemplo do poder que o perdão pode transformar numa pessoa. Eu queria trazer aqui um trecho do livro que eu acho que representa bem esse conflito que ele vive e esse poder da transformação do perdão. Viu-se, por assim dizer, face a face consigo mesmo
e ao mesmo tempo, através dessa alucinação, via imersa em misterioso abismo uma espécie de luz, que a princípio o tomou por um círio. Olhando mais atentamente em sua consciência, percebeu que tinha forma humana e que esse círio era o bispo. Sua consciência comparou os dois homens assim colocados em sua frente, o bispo e Jean Valjean. Para conquistar o segundo, nada mais indispensável que o primeiro. Por um desses efeitos singulares próprios dessa espécie de êxtase, à medida em que seu devaneio se prolongava, o bispo crescia e resplandecia a seus olhos, ao passo que Jean Valjean diminuía e se aniquilava, a ponto de não ser mais que uma sombra. De repente ele desapareceu. Ficou somente o bispo, inundando a alma desse pobre miserável com magnífico brilho. Jean Valjean chorou longamente, chorou lágrimas quentes, soluçando, com mais fraqueza que uma mulher, mais amedrontado que uma criança. Enquanto chorava, surgia-lhe lentamente no cérebro a luz de um dia extraordinário, ao mesmo tempo encantador e terrível. Sua vida passada, o primeiro deslize, a longa expiação, o embrutecimento exterior, o endurecimento interior, a libertação alegrada por tantos planos de vingança, o que lhe havia sucedido em casa do bispo e a última ação que fizera, roubando 40 soldos a uma criança, crime tanto mais infame, porque feito logo após o perdão do bispo, tudo isso lhe voltou à mente, aparecendo-lhe como toda a clareza, com tanta nitidez como jamais imaginara. Contemplou sua vida e esta lhe pareceu horrível. Observou a alma e pareceu-lhe execrável. No entanto, um dia sereno brilhava sobre essa vida, sobre essa alma. Parecia-lhe ver Satã iluminado à luz do paraíso. Por quanto tempo terá chorado? Que fez depois? Para onde foi? Ninguém o soube. Parece ao menos certo que, naquela mesma noite, o cocheiro que a essa época fazia o trajeto até Grenoble e que chegava a Digne pelas 3 da manhã, viu, ao passar pela rua do Palácio Episcopal, um homem em atitude de prece, ajoelhado num canto da calçada, diante da porta da casa de Dom Bévenu. Um segundo ponto que eu queria destacar dessa longa trajetória do Jean Valjean é o momento então que ele foge e ele vai se fixar na cidade de Montreuil-sur-Mer. Não sei se é assim que se fala em francês. Mas, nesse lugar, ele vai descobrir uma forma de produzir vidrilhos, miçangas, joias, de uma maneira muito mais barata, com outro tipo de recurso, e por isso ele vai enriquecer muito. Ele vai se tornar um grande industrial nessa cidade, e com esse dinheiro todo ele vai se tornar um grande benfeitor, um grande filantropo, que era muito comum nesse período. E por conta disso, ao longo do tempo, ele vai ajudar tanta gente que ele vai se tornar um ídolo local e vai ser alçado a prefeito. Então ele se torna industrial e prefeito dessa mesma cidade. O que também era muito comum, o burguês, o grande, o industrial, o rico, também se tornar o grande político e prefeito da mesma localidade. Até os dias de hoje, na verdade. Eu queria destacar esse ponto porque essa trajetória do Jean Valjean, como um pobre grilheta, um perseguido pela justiça, e depois um grande industrial, rico, filantropo e político, denota bastante a ideologia liberal do Victor Hugo. A crença daquele homem que por conta própria ele consegue vencer as dificuldades da vida e por conta de uma genialidade ou de grande trabalho e esforço, ele se torna alguém rico e próspero. E também denota um pouco o caráter cristão da infância do Victor Hugo, porque ele acredita, como burguês e como cristão, que essa pessoa que enriqueceu, esse dinheiro não deve ficar somente para ela, mas ser doado ao próximo, ajudar a comunidade, progredir a comunidade. Então o Jean Valjean ele é um exemplo da ideologia liberal, e da ideologia burguesa e da ideologia cristã. Bom, a história toda ela continua acontecendo, o Jean Valjean tem vários momentos que ele precisa fugir, mudar de nome, então primeiro ele muda para Sr. Madeleine, depois ele vai assumir o nome de Sr. Fauchelevent e assim por diante. Ao longo de toda a história, uma história de fuga, uma história de perseguição, uma história em que o Jean Valjean vai lutar entre ser aquela pessoa que busca perdoar, que busca alcançar a misericórdia, ajudar os outros, e essa perseguição policial, principalmente do Javert, a perseguição do Estado, a perseguição da justiça. Então eu gostaria de pular logo agora para o final do livro,
que é o grande momento, o ápice, que é a morte do Jean Valjean, para a gente também entender um pouquinho o que o Victor Hugo quis dizer com essa última parte da vida desse grandioso homem. Nessa parte final, Marius e Cosette já estão num romance, tem toda a questão da batalha, da barricada, das revoltas de 1832, e nesse momento é que então Jean Valjean vai se encontrar com Marius e vai dar todo o desenrolar dessa história. Queria destacar dessa parte final que o Marius e a Cosette eles vão se casar, tá aí um spoiler, e por conta disso o Jean Valjean vai se afastando desse casal porque ele tem medo que a história de vida dele venha à tona, alguém descubra, e isso estrague essa nova história que está se começando, que é a história do Marius e da Cosette. Então ele se afasta, fica recluso mais na casa dele, e ali ele vai definhando para a morte. Mas então é nesse momento final ali que o Marius acaba descobrindo a história do Jean Valjean e Marius e Cosette correm para o encontro do Jean Valjean já no leito de morte. E é a grande cena final, quando é o suspiro final do Jean Valjean, desse grande personagem, em que ele encerra essa história do livro de forma grandiosa. Nesse diálogo final, já no leito de morte, o Jean Valjean fala uma frase que é fantástica, que ele fala o seguinte: morrer não é nada, não viver é que é horrível. É uma grande lição de vida aí, né? E a vida do Jean Valjean foi realmente uma vida muito vivida, né? Ele vai ser perseguido o tempo todo ele precisa mudar de nome, mudar de casa, mas ele não abre mão de uma coisa fundamental, que é o poder do perdão, o poder da misericórdia, o poder da justiça social, da justiça com o outro. Às vezes chega até a dar raiva do Jean Valjean, porque você fala, meu, foge, finge que você é outra pessoa, esconde quem você é, mas não, ele é assim o exemplo de honestidade. Ele prefere ser preso, ele prefere ser capturado, ser julgado, perder dinheiro, do que prejudicar a outra pessoa, que às vezes não tem a culpa nenhuma. Até o Thénardier ele pede que seja perdoado no final. O Javert ele perdoa no final, que é o grande algoz dele. Então esse grande ensinamento de vida, e por isso que eu falei no primeiro vídeo, né, é preciso fazer a leitura do livro inteiro, porque você vai compreendendo o Jean Valjean ao longo do tempo, e você vai aceitando um pouco as ações, as escolhas que ele faz, para que no final, esse final grandioso, você consiga realmente entender a grandiosidade desse homem. Esse é um homem que não existe, né? Mas é um homem que deveríamos todos ser. E aí, para terminarmos esse vídeo, eu queria terminar também com uma parte aqui dessa cena final do Jean Valjean, da Cosette e do Marius. Cosette e Marius caíram de joelhos, fora de si, sufocados pelas lágrimas, cada um apertando uma das mãos de Jean Valjean. Aquelas mãos augustas não se moviam mais. Jean Valjean recostara-se à cadeira, iluminado pela luz das duas velas. Seu rosto pálido voltava-se para o céu, deixando Cosette e Marius cobrir-lhe as mãos de beijos. Estava morto. A noite era sem estrelas e profundamente escura. Sem dúvida, nas trevas, um anjo imenso estava de pé, de asas abertas, à espera de sua alma. Então esse é o fechamento grandioso da história desse grandioso homem que é o Jean Valjean. Um exemplo a ser seguido e exemplo de valores e princípios que muito difíceis de serem seguidos, porém necessário para a gente ter uma sociedade cada vez melhor e com respeito ao próximo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo e no próximo vídeo eu vou contar sobre a Fantine. Até mais!